escutam, nosso presidente Gabriel, Kelly, nossa representante das mulheres na mesa diretora, querida deputada Franciane Bayer, que vai assumir a procuradoria. Eu quero aproveitar essa oportunidade, primeiro, para fazer uma saudação muito especial às mulheres que estão na linha de frente da saúde pública no nosso estado. Mulheres que, como médicas, enfermeiras, auxiliares, técnicas, na área de limpeza, na área de alimentação, estão arriscando as suas vidas cotidianamente para manter o SUS funcionando e atendendo as milhares de pessoas que estão adoecendo por causa da Covid. Queria também saudar as mulheres que atuam na segurança pública, as mulheres que atuam na área de transportes, em todos esses segmentos econômicos que não pararam nenhum momento de trabalhar, que são essenciais e fazem com que a nossa vida possa continuar caminhando, mesmo nesse momento tão dramático que é o momento da Covid, com tantas mortes e com tanta tragédia. Infelizmente, 2020 foi um ano dramático no Rio Grande do Sul para as mulheres. Foram 54.664 casos de violência doméstica. A cada uma hora, pelo menos 6 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência nos seus ambientes familiares. Foram registradas 33.392 ameaças, 18.944 lesões corporais, 1.927 estupros, 78 feminicídios consumados e 323 tentativas. Os casos de estupro tiveram um aumento de 12,5% em 2020. Foram 1.553 estupros durante a pandemia de março a dezembro de 2020. Cada dia, 5 mulheres ou meninas foram vítimas de violência sexual no seu ambiente familiar. 1.101 casos de estupro da pandemia envolveram meninas e adolescentes de até 17 anos. Então, é de fato uma tragédia brutal. E desde o início da pandemia, o meu mandato e o mandato de todas as deputadas, eu não tenho dúvida nenhuma, vem expressando ao governo do Estado a nossa preocupação com a situação das mulheres, no meio dessas restrições impostas pelo distanciamento social, que é necessário, mas que obviamente traz consequências muito dramáticas, tanto do ponto de vista do emprego, como do ponto de vista da violência. Eu enviei, inclusive, logo no início da pandemia, um ofício ao governador sugerindo que aqueles segmentos que foram abertos lá no início, quando foram instituídos os sistemas das bandeiras, houvesse um pacto, um protocolo de que, à medida em que eles pudessem abrir e os trabalhadores tivessem que voltar, as mulheres que tivessem crianças pequenas em casa e que não teriam acesso à escola pudessem ter a possibilidade de continuar trabalhando à distância. E eu falo das mulheres porque, obviamente, essa tarefa, na maior parte dos casos, recai sobre as mulheres. Mas não houve esse protocolo, e o que nós vimos foi um aumento brutal do desemprego entre as mulheres, porque muitas não tiveram com quem deixar os seus filhos e filhas para poder voltar ao trabalho no momento em que as bandeiras permitiam vários segmentos trabalhando. Quanto à violência doméstica, nós aprovamos o orçamento de 2020, inclusive uma emenda destinando R$250 mil para a compra de vagas em abrigos para as mulheres vítimas da violência. E, após um ano, o edital que previa a aplicação das verbas foi publicado, mas até agora não foi executado. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para reforçar a cobrança da urgência dessa medida, porque a pandemia não terminou e nós continuamos tendo mulheres confinadas com agressores, porque não tem para onde ir. E a execução dos demais R$500 mil em emendas que foram aprovadas no orçamento de 2021, também com o mesmo sentido de destinar recursos ao fortalecimento do combate à violência contra as mulheres. Nós todas nos unimos, né, para apresentar emendas que visassem a criar no orçamento recursos
que pudessem combater a violência contra a mulher. Então, precisamos nos unir também novamente para cobrar o empenho desses recursos, cobrar a aplicação das emendas que visam a fortalecer a rede de assistência contra a violência, de assistência às mulheres vítimas da violência. E também essa preocupação com o emprego dessas mulheres e a luta pela vacina, porque, obviamente, nós sabemos que as escolas fechadas são uma tragédia. Ninguém comemora uma escola fechada. As escolas, e eu escutei um especialista falando disso, uma especialista falando disso, deveriam ser as primeiras a abrir e as últimas a fechar. Porque as crianças precisam da escola, porque os adolescentes precisam da escola, a evasão escolar é brutal em determinados segmentos sociais e esses jovens não voltarão mais para a escola, mas obviamente nós não podemos colocar em risco a vida das pessoas. Então, nós precisamos da vacina. E é essa união que nós precisamos agora, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em torno da exigência de que os governos, tanto o federal, que é o principal responsável, que infelizmente não tem cumprido seu papel, tem sido, ao meu ver, tem tido um comportamento genocida nesta pandemia, e eu aposto que o presidente Bolsonaro vai futuramente responder pelos seus atos perante o Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Mas nós vamos seguir exigindo dele e exigindo do governador Eduardo Leite, exigindo dos prefeitos que envidem todos os esforços para acelerar a compra das vacinas, para que nós possamos salvar vidas e para que nós possamos voltar a ter o funcionamento das escolas, o funcionamento dos negócios. Os pequenos comerciantes que estão desesperados porque não conseguem sobreviver com seus negócios fechados, precisam compreender que o seu grito de luta deve ser não contra o isolamento social, não contra as medidas de distanciamento, mas a favor da vacina e a favor de políticas públicas nacionais de injeção de recursos na economia para garantir que nós não tenhamos mais falências, que nós não tenhamos mais desemprego, que nós não tenhamos o aumento da miséria, com o necessário auxílio emergencial para aqueles mais pobres que precisam e o auxílio emergencial para os comerciantes, especialmente os pequenos e médios, que estão com enormes dificuldades de sobreviver à pandemia, e as mulheres sofrem as consequências de uma forma mais brutal, especialmente as mulheres mais pobres, as mulheres da periferia, as mulheres negras. Então, nos unamos todas em torno dessa bandeira da vacina, do auxílio emergencial, da injeção de recursos públicos na economia, para que nós possamos garantir que o Brasil e o Rio Grande do Sul tenham condições de sair desta tragédia social e econômica que nós nos encontramos agora e salvar as vidas das mulheres, das crianças, dos homens, de todos aqueles que estão sofrendo as consequências brutais dessa situação tão dramática. Muito obrigada, um grande beijo a todas vocês, colegas, e especialmente a Franciane Bayer, o meu desejo de muito sucesso à frente da Procuradoria.